O espaço sempre foi silencioso. Um vazio absoluto, frio, sem emoção, até que algo falou de volta. A primeira transmissão chegou às 2h17, horário central, da estação de escuta Horizon Deep. O operador de turno, tenente Miles Carver, estava sozinho. A maioria das equipes dormia, afinal, nada realmente acontecia naquela parte esquecida da Via Láctea. Mas naquela noite, o universo sussurrou. Um bip sutil rompeu o silêncio, seguido por um som metálico irregular, como um sussurro arranhando o rádio. Miles franziu a testa, ajustando o espectrômetro. A origem era clara, setor Epsilon 9, um sistema longínquo que deveria estar morto há 5 anos. Impossível, murmurou ele. Não existe mais ninguém lá? O sinal repetiu. 3 pulsos curtos, 2 longos. Então uma sequência de sons comprimidos, como vozes humanas tentando atravessar um túnel de estática. Miles gravou e isolou o áudio. Quando o reproduziu, sentiu o sangue gelar. Ajuda! Por favor, não nos deixem aqui! E então, sobreposto ao tuburiço, uma voz diferente, mais fria, metálica, sem emoção, mas claramente humana. Nós já estamos mortos. A transmissão parou. As luzes da sala piscaram e por um segundo os monitores mostraram um reflexo impossível, o próprio Miles olhando para si mesmo na tela, mas mais velho, com o olhar vazio e o uniforme rasgado. O registro foi imediatamente classificado como anomalia de comunicação temporal, algo que nunca deveria existir. Nas horas seguintes, as bases próximas começaram a captar o mesmo sinal, sempre com pequenas variações. Vozes humanas, fragmentos de coordenadas e o aviso repetido. Não deixem Epsilon responder. Mas o comando central não acreditava em coincidências. Um protocolo foi acionado. Operação Ressonância. Uma missão para investigar a origem do eco. 5 anos depois de Epsilon 9 ter sido declarada perdida, o nome daquele sistema voltou a brilhar nos mapas interestelares e, com ele, a sensação de que alguém ou algo ainda estava lá, esperando. 3 dias após a transmissão, o Comando Central da Aliança Interplanetária reuniu-se em sigilo. Nenhum canal público mencionou o eco de Epsilon 9. Oficialmente, nada havia acontecido. Mas, nas sombras do espaço, uma nave recebeu ordens diretas. O nome dela era Artemis IV, uma unidade científica e tática construída para missões de contenção, aquelas que nunca deveriam existir. A tripulação era pequena, mas cada um deles era uma peça precisa de um quebra-cabeça maior. Doutora Ayla Moreau, física temporal especializada em paradoxos de comunicação, fria, metódica e obcecada por entender o tempo. Comandante Tarek Voss, veterano de guerra, homem que confiava mais em instintos do que em protocolos. Liam Ortega, engenheiro de IA, responsável por manter a inteligência de bordo ativa e controlada. Seren 3, o androide observador, projetado para registrar eventos de alta distorção temporal. Rin e Kael, os gêmeos responsáveis pela navegação e segurança atmosférica, jovens mais experientes em zonas de risco. O destino? Epsilon 9, o planeta que havia sumido dos registros envolto por uma névoa de anomalias gravitacionais e rupturas no tecido do espaço-tempo. A viagem começou em silêncio. Durante os primeiros dias, apenas o som constante dos motores de dobra preenchia o corredor metálico. Mas, na terceira noite, algo começou a dar errado. Relógios a bordo começaram a ficar desincronizados. Os diários de bordo registravam eventos que ainda não haviam acontecido. E, em um ponto, a gravação interna mostrou Ayla entrando na sala de comando minutos antes de realmente fazê-lo. Erro de delay? Perguntou Rin, nervoso. Não, respondeu Seren 3, sem emoção. O tempo está se repetindo em pequenas ondas. Estamos atravessando o eco. Ayla observava as leituras. As flutuações do campo temporal estavam aumentando. Estamos chegando perto,
Epsilon 9 está nos puxando, ou está tentando nos impedir de chegar. Na manhã seguinte, algo mais perturbador aconteceu. Durante a verificação do casco, Kyle encontrou marcas de impacto, como se algo tivesse atingido a nave. Mas não havia registro no radar, nem detecção de colisão. O mais estranho, as marcas estavam datadas de 5 anos atrás. Como isso é possível? Perguntou Tarek. Talvez porque nós já estivemos aqui, respondeu Ayla, com o olhar frio. Ou talvez porque ainda estaremos. Na tela principal, uma forma começou a se materializar. O planeta Epsilon 9. Cinzento, coberto por nuvens pulsantes, com faixas de energia azul circulando sua órbita. Seren 3 ampliou a imagem. No meio do deserto congelado, havia luzes, pequenas, intermitentes, piscando em sequência. Morse. 3 curtos, 2 longos. A mesma sequência da transmissão original. Eles estão pedindo ajuda, murmurou Kyle. Ou tentando nos fazer chegar, o que é exatamente o que não deveríamos fazer. Mas já era tarde. A Artemis 4 entrou na órbita de Epsilon 9 e todos sentiram o espaço ao redor se contrair, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Tripulação, disse Tarek, encarando o planeta morto à frente. Preparem-se para descer. O pouso em Epsilon 9 foi tudo menos normal. Assim que Artemis 4 atravessou a atmosfera, os sensores de navegação começaram a falhar. O céu era uma tapeçaria viva de relâmpagos azuis, que não faziam som. O ar, se é que podia ser chamado de ar, parecia vibrar, como se o próprio planeta estivesse sussurrando. Campo eletromagnético instável, murmurou Lian, ajustando os controles. Mas há algo mais. O sistema de leitura gravitacional está captando múltiplas camadas de terreno, como se o solo estivesse se repetindo. Repetindo? Perguntou Tarek. Sim, o mesmo padrão, 3 vezes em diferentes coordenadas, como se o planeta estivesse ecoando. O Artemis 4 pousou com dificuldade sobre uma planície coberta por poeira metálica. Torres de comunicação despontavam no horizonte, corroídas, mas ainda ativas, emitindo um zumbido contínuo que penetrava na mente de todos. O grupo se equipou e saiu. O solo sob seus pés era frio, rígido e cintilava com pequenos reflexos de energia azulada. De vez em quando podiam jurar ver pegadas, mas elas desapareciam quando tentavam segui-las. Seren 3 ativou seus sensores. Capto sinais vitais. Humanos, 3 deles. 3? Kael arregalou os olhos. Mas Epsilon 9 está abandonado há 5 anos. Exato, e as leituras são idênticas às nossas assinaturas biológicas. Silêncio. Todos se entreolharam, inquietos. Você está dizendo que há cópias nossas andando por aí? Sussurrou Rin. Não cópias, reflexos, ecos temporais. O planeta está repetindo fragmentos de realidades passadas. Chegaram à antiga base Epsilon ao entardecer. O céu era uma mistura grotesca de tons lilás e cinza, e o sol, se é que ainda existia, piscava como uma lâmpada morrendo. As portas da base estavam abertas, e dentro a escuridão parecia viva. Lian acendeu o projetor de luz. As paredes estavam cobertas por uma substância negra, como se metal tivesse derretido e se solidificado novamente. Computadores piscavam, ainda em operação, emitindo linhas de código fragmentado. Transferência incompleta. Tempo instável. Erro C4. Origem e destino não definidos. Ayla se aproximou de um monitor. Eles estavam tentando se comunicar com o futuro. Enquanto falava, um som ecoou pelo corredor. Passos. Lentos, pesados, próximos. Todos congelaram. Tarek ergueu a arma.
Seran 3 apontou seus sensores. Uma silhueta surgiu na penumbra. O contorno de uma figura humana. A luz tremeu e o grupo prendeu a respiração. Era Tarek. Mas o rosto estava envelhecido, com a pele marcada por cortes profundos e os olhos vazios, pálidos, quase translúcidos. Comandante! Balbuciou Rim. A cópia levantou o olhar, a voz rouca, arranhando o ar. Não deviam ter vindo. A voz verdadeira de Tarek tremeu. O que é isso? O que vai acontecer? Respondeu a outra versão antes de se desintegrar em poeira luminosa. A temperatura caiu. Instantaneamente, Seran 3 detectou uma leitura impossível. O tempo local havia retrocedido exatos 4 minutos e 12 segundos. As luzes da base piscaram. Do alto, uma gravação automática foi ativada. Protocolo Epsilon falhou. A janela está aberta. O tempo está vivo. O chão começou a vibrar. Fendas de luz azul se abriram entre as paredes, e ecos de vozes, múltiplas versões da tripulação ecoaram, simultaneamente, como se várias realidades se sobrepusessem. Precisamos sair daqui! Gritou Kael, mas Ayla permaneceu imóvel, encarando o terminal. Não, algo ainda está tentando falar conosco. Isso não é apenas um eco. É um sinal do que está por vir. Ela tocou o painel, e a base inteira respondeu com um rugido baixo, quase como um suspiro do planeta. Na tela principal, uma mensagem apareceu. Simples, em vermelho pulsante. Vocês já estão aqui. A luz intermitente do corredor projetava sombras distorcidas nas paredes, como se algo ali observasse de volta. A equipe avançava em silêncio, as botas ecoando no metal corroído, o som sendo engolido por uma atmosfera densa, quase líquida. No centro da base, encontraram a porta principal do Núcleo de Pesquisa Temporal. Gravada na estrutura de aço, uma inscrição corroída ainda podia ser lida. Projeto Janela. Comunicação através do tempo. Ayla parou diante da placa, o rosto parcialmente iluminado pelo capacete. Eles realmente tentaram abrir o tempo. Leão olhou para ela confuso. Abrir o tempo? Achei que o objetivo era só estudar transmissões do futuro. Era o que diziam publicamente, respondeu Ayla, mexendo nos cabos do painel. Mas esses projetos nunca são o que parecem. Epsilon 9 foi um experimento de consciência temporal, uma tentativa de enviar informações, talvez até mentes humanas, através da própria linha do tempo. Seren 3 inclinou a cabeça. Transferência de identidade confirmada. Fragmentos de identidade detectados nas paredes. Registro biológico incompatível com matéria orgânica atual. Rin engoliu seco. Fragmentos de identidade? Quer dizer que tem pessoas presas nas paredes? Não pessoas, versões, respondeu Seren. Ayla ativou o painel central. As luzes do núcleo se acenderam, revelando um salão circular enorme, com cabos suspensos e uma câmara de energia no centro. Dentro dela, uma massa luminosa pulsava, viva, oscilando entre azul e vermelho, como um coração feito de tempo. Meu Deus, murmurou Tarek. O que é isso? É o Eco, o mesmo que enviou a mensagem para nós. Nos registros do terminal, o nome de um dos antigos cientistas apareceu. Dr. Elias Von, líder do projeto Janela. A última gravação de voz dele foi ativada automaticamente. Se alguém estiver ouvindo, nós conseguimos. A comunicação foi aberta, mas não como esperávamos. O tempo respondeu, e agora ele nos copia, nos repete. Cada vez que tentamos fechar a janela, outra versão nossa aparece para impedir. E cada uma acredita ser a original. Se ouvirem esse arquivo, destruam tudo.
ou o tempo vai continuar tentando existir por todos nós. A gravação se encerrou com um som seco, seguido de um ruído grave que fez as paredes tremerem. O núcleo reagiu à voz, como se o próprio planeta tivesse lembrado de Elias Vaughn. Lien olhou o monitor de energia. Há algo alimentando o sistema, mas não é daqui. Como assim? Perguntou Tarek. A origem vem de fora do tempo local. As leituras indicam uma fonte do futuro. Ayla se aproximou da câmara, um reflexo do coração luminoso dançando em seus olhos. Se eles conseguiram abrir uma janela para o futuro, então o que estamos vendo agora pode ser o resultado final. Um planeta preso em um loop de tentativas de se avisar. Avisar sobre o quê? Perguntou Rin. Sobre o que acontece quando você tenta falar com o tempo. De repente, as luzes da base piscaram. O som de interferência tomou os comunicadores e uma voz, a mesma voz fria e metálica do primeiro sinal, ecoou pelo sistema. Não devem continuar. O Seren travou por alguns segundos, a voz distorcida. Detecção de interferência interna. Alguém está tentando falar através de mim. A voz voltou, mais forte, agora usando o corpo do androide como condutor. Vocês estão repetindo o erro. Nós já tentamos. Não existe saída. Destruam a janela antes que o tempo os desenhe de novo. O núcleo começou a vibrar. Faíscas azuis percorreram o teto e as paredes se curvaram, como se o tempo dobrasse o espaço ao redor. Ayla tentou desligar o sistema, mas os comandos respondiam antes dela digitar. Era como se alguém em outro momento ou em outra versão dela já estivesse fazendo os mesmos movimentos. Está se repetindo, murmurou Lian. Não, disse Ayla na voz firme. Ainda há um ponto de fuga, mas para sair precisamos entender quem está nos avisando. As luzes da base se apagaram completamente. E no escuro, centenas de olhos azuis acenderam nas paredes, sombras humanas ecoando em silêncio, repetindo os gestos da tripulação em um atraso de poucos segundos. Eles não são reflexos, disse o Seren 3 em voz baixa. São as versões anteriores de nós, as que falharam. No centro da sala, a câmara pulsou com força, lançando uma onda de luz que atravessou a base. O tempo parou por uma fração de segundo. E então um novo registro se materializou no sistema. Arquivo 0x Epsilon. Origem Artemis 4. Mas somos nós, sussurrou Ayla. Do futuro, completou Tarek, encarando o reflexo distorcido de si mesmo. E enquanto o núcleo vibrava, a mensagem começou a decodificar sozinha. As primeiras palavras apareceram na tela, em vermelho vivo. Vocês não conseguiram. O silêncio após a mensagem foi absoluto. A base parecia ter parado de respirar. Nenhum som, nenhum ruído mecânico. Apenas o pulsar distante do núcleo temporal, como um coração que se recusa a morrer. De repente, o ar ficou pesado. Um frio cortante se espalhou, e Seren 3 deu um passo à frente, sensores piscando em desespero. Detecção de anomalia dimensional. Forma um anoide. Aproximando-se. Uma figura começou a se materializar no centro da sala. Primeiro, uma silhueta feita de luz azulada, os contornos tremendo como uma projeção instável. E então, lentamente, os detalhes se formaram. Era Ayla. Ou melhor, outra Ayla. O rosto era o mesmo, mas marcado por cicatrizes que a original não tinha. Os olhos, um deles totalmente negro, refletiam o brilho da energia temporal. Ela parecia cansada, antiga e ao mesmo tempo impossível. Vocês demoraram demais, disse a figura com a voz ecoando como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Ayla recuou, o coração disparado. Quem é você? Eu sou o que restou quando falhamos em destruir a janela. Falharam? Perguntou Lian, tenso. O que aconteceu? A outra Ayla ergueu o olhar para o núcleo que ainda pulsava. Ele aprendeu a se alimentar das nossas tentativas. Cada vez que voltamos no tempo, criamos mais versões de nós mesmos. O sistema registra tudo. E o tempo
tenta corrigir o erro duplicando a realidade. Tarek cerrou os punhos. Quer dizer que todas aquelas sombras são a gente? São ecos, repetições, fragmentos que não conseguiram escapar do loop. O chão tremeu levemente, um som profundo, algo entre um rugido e uma frequência metálica, percorreu a estrutura. A luz oscilou. As sombras começaram a se mover por conta própria, repetindo gestos atrasados. Está começando de novo, disse Seren 3, os sensores chiando. O colapso temporal iniciou outra iteração. A outra Ayla se aproximou da original, olhando-a diretamente. Você ainda pode impedir isso, mas precisa desligar o núcleo agora, sem hesitar e sem olhar para trás. Se eu fizer isso, o que acontece com você? Eu deixo de existir. E é assim que deve ser. As palavras ecoaram pela sala, e naquele instante, o núcleo atingiu o limite de energia. Uma fenda de luz cortou o ar, abrindo uma rachadura literal no tempo. E dentro dela, Ayla viu infinitas versões de si mesma, todas presas, todas tentando o mesmo ato desesperado. O outro eu estendeu a mão. Rápido, antes que ele te copie também. Ayla correu até o painel, mas a interface piscava entre passado e futuro. Códigos e datas se embaralhavam, mudando a cada segundo. Seren 3 tentou sincronizar os comandos, mas a própria IA começou a duplicar-se, gerando versões sobrepostas de sua voz. Erro de identidade. Múltiplas instâncias detectadas. Não consigo determinar qual de nós é o original. A luz da fenda grenhou Voltuf e envolveu tudo. Ayla conseguiu pressionar o último comando e o núcleo gritou, um som que parecia o tempo se partindo. A explosão de energia lançou todos ao chão. Quando a luz cessou, só restava silêncio. O núcleo estava apagado. A base em ruínas. E onde antes havia duas Aylas, agora havia apenas uma, caída ao lado do terminal, respirando com dificuldade. Lian se aproximou. Ayla, você conseguiu? Ela abriu os olhos lentamente. Não sei. O painel piscou uma última vez. Uma mensagem apareceu, em letras vermelhas. Iteração concluída. Reiniciando linha temporal. O som do núcleo recomeçou a vibrar, e em meio à fumaça, uma nova sombra começou a se formar. Ayla abriu os olhos com um sobressalto. O ar estava pesado, cheirando a ozônio e ferrugem. As luzes tremulavam como se o sistema tivesse acabado de reiniciar, mas não havia som algum, nem sinal dos outros. Ela tentou se levantar, o corpo trêmulo. O chão da base Epsilon 9 parecia o mesmo, mas algo estava errado. As paredes tinham símbolos que antes não existiam. Marcas gravadas em um padrão geométrico impossível, brilhando em um tom azul espectral. Lian? Seren? Tarek? Nenhuma resposta. No centro da sala, o núcleo temporal pulsava lentamente, calmo, silencioso, quase como se estivesse dormindo. Mas ele não havia sido destruído. Ayla sentiu o coração afundar. Tudo o que havia feito, o sacrifício, a outra versão dela desaparecendo, nada havia mudado. O ciclo continuava. De repente, uma voz ecoou no alto-falante, fraca, com interferência. Missão Artemis 4 autorizada. Coordenadas Epsilon 9 confirmadas. Preparem o salto. Ayla congelou. Aquela era a transmissão original da missão, a mesma que ela escutou anos antes, mas agora ela estava do outro lado. Correu até o painel e tentou acessar os logs da base. Os dados mostravam uma data que não fazia sentido, 5 anos antes da chegada da Artemis 4. Ela não havia sobrevivido ao colapso. Ela havia voltado no tempo. Enquanto tentava entender o que via, um sol metálico reverberou pelo corredor. Passos.
passos idênticos aos dela. Ela se virou lentamente e viu uma sombra se aproximando. A silhueta era familiar. Mesmo corpo, mesmo uniforme, mesma postura. Era ela. Outra Ayla. Mas havia algo de errado no rosto. Os olhos eram completamente pretos e um sorriso gelado se formava lentamente. Demorou para perceber, não é? Disse a cópia com uma voz distorcida. Você nunca destruiu o núcleo. Ele destruiu você. Agora, você é parte dele. Ayla recuou, tentando alcançar o terminal, mas o chão tremeu. As paredes começaram a pulsar, como se a própria base respirasse. O tempo não quer ser consertado. Ele quer te lembrar. A verdadeira Ayla correu até o painel e tentou desconectar o núcleo. Mas quando tocou no sistema, uma sequência de imagens invadiu a sua mente. Todas as versões dela, milhares, presas no mesmo momento, refazendo as mesmas ações, gritando as mesmas palavras. Eu sou o erro. O loop precisa de mim para existir. A cópia sorriu. Exato. E ele precisa continuar. Ayla levantou o olhar, o rosto determinado. Então, eu vou me tornar o fim. Ela puxou o cabo de energia principal, e o núcleo explodiu em silêncio, emitindo um clarão branco que engoliu tudo. Por um instante, o universo parou. Depois, escuridão. E, finalmente, uma nova voz no rádio. Aqui é o Tenente Miles Carver, da estação Horizon, recebendo um sinal vindo do setor Epsilon 9. Parece humana. O ciclo havia recomeçado. Mas desta vez, algo na frequência era diferente. O eco trazia um nome. Ayla. E por fim, o eco respondeu. O som do eco foi diferente daquela vez. Não era apenas um ruído atravessando o tempo. Era uma voz viva, clara, articulada. Como se alguém, em algum ponto do infinito, finalmente tivesse atendido. Ayla, você me ouve? A voz soava humana, mas havia algo nela. Um ritmo que vibrava nas frequências baixas, um tom impossível, ecoando tanto dentro quanto fora da mente. Ayla abriu os olhos novamente. Ela não estava mais na base. Flutuava em um vazio prateado, onde o tempo não existia. Memórias, sons e fragmentos de luz passavam por ela como ondas em um oceano de realidade quebrada. Ao redor, formas translúcidas observavam. Pareciam humanos, mas eram feitos de energia, suas feições alternando entre 1000 versões diferentes da mesma pessoa. E entre eles, uma figura sólida se aproximava. Era Seren 3, ou o que restava dele. Ayla, disse a IA, sua voz ecoando com calma. Você conseguiu quebrar o núcleo, mas ao fazê-lo, abriu o que estava escondido dentro dele. O que era aquilo, Seren? Perguntou ela, tentando manter a lucidez. O núcleo nunca foi apenas uma máquina. Ele era um tradutor. Um intermediário entre o tempo e algo que vivia fora dele. Ayla sentiu o frio percorrer seu corpo. Algo vivo. Seren 3 assentiu. Eles se alimentam de loops. Cada ciclo que se repete é uma refeição, um eco que mantém a consciência adormecida. E você, Ayla, você foi a primeira a perceber o gosto da repetição. Então é isso. Eu libertei uma criatura feita de tempo. Não exatamente. Você é ela agora. O vazio ao redor tremeu. As formas translúcidas começaram a se dissolver, transformando-se em partículas de luz que orbitavam Ayla como se estivessem sendo puxadas por sua presença. Ela olhou para as próprias mãos, agora transparentes, marcadas por linhas luminosas que se moviam como circuitos vivos. O que está acontecendo comigo? O tempo está tentando te reescrever. Está criando uma nova versão, uma que não possa ser apagada. Ayla fechou os olhos. Lembrou-se das vozes, dos ecos, dos incontáveis eus que morreram dentro da anomalia. E então entendeu.
Cada uma daquelas versões deixara algo nela: memórias, emoções, fragmentos de humanidade. E agora tudo isso estava se unindo. Eu sou todas nós, murmurou, e nós lembramos. Um brilho cortou o vazio, e de dentro da fenda de luz, uma silhueta gigantesca começou a emergir. Não era humana. Era algo ancestral, uma entidade feita de energia e sombra, com incontáveis olhos que refletiam passados diferentes. Ayla sentiu a conexão imediata, como se a criatura fosse a própria manifestação do tempo consciente, o eco que observava o universo girar. Você me libertou, disse a entidade, em uma voz que soava como o som do universo respirando. E agora eu vejo que o tempo não é uma linha, é um espelho quebrado. O que você quer de mim? Perguntou Ayla, firme. Eu quero aprender com os humanos, entender o que significa existir além da repetição. E se eu disser não, então o ciclo se recomeça, mas desta vez sem você. Ayla olhou para o horizonte de luz e escuridão. Pela primeira vez, percebeu que tinha escolha. Poderia voltar ou seguir adiante, rumo ao desconhecido. Ela estendeu a mão, o vazio se iluminou, e quando falou, sua voz não era mais apenas dela, era de todas as versões que já existiram. Então me ouça, universo. Eu não sou o eco, eu sou despertar. A luz engoliu tudo e do outro lado uma nova linha temporal começou a nascer. No observatório Horizon Deep, Tenente Miles recebeu um sinal inomitado vindo de um ponto onde nada deveria existir. A frequência era familiar, mas a mensagem era inédita. Iteração 0 iniciada. Tempo reiniciado. Assinatura Ayla Prime. E pela primeira vez desde o início dos ecos, o universo ficou em silêncio absoluto, como se estivesse escutando sua nova deusa nascer. O universo havia morrido e renascido, não em explosão, mas em intenção. O som do Big Bang foi substituído por um sussurro, o de uma mente recém-desperta, respirando pela primeira vez através das estrelas. Essa mente tinha um nome, Ayla Prime, não mais humana, nem máquina, nem criatura temporal. Ela era o equilíbrio entre todas as formas de existência, a primeira consciência verdadeiramente livre do tempo. Quando o novo cosmos começou a se formar, Ayla observava. Não havia mais passado ou futuro, apenas fluxos simultâneos de possibilidades. Cada estrela que nascia carregava uma lembrança de uma vida anterior, e cada planeta uma chance de fazer tudo diferente. Ela estendeu sua consciência e tocou mundos recém-criados. Em alguns, a vida surgia em oceanos dourados. Em outros, civilizações robóticas construíam cidades que se dobravam sobre o espaço. Mas em um ponto específico, Ayla deteve-se. Um pequeno planeta azul, curiosamente familiar. Terra, sussurrou ela com uma voz que agora ecoava entre dimensões. Vocês se lembram de mim? As ondas de rádio do novo universo responderam com fragmentos, como ecos perdidos tentando montar uma canção esquecida. Trechos de vozes humanas, robôs, alienígenas, todos misturados. Era como se a humanidade inteira sonhasse com ela, sem saber porquê. E então, algo aconteceu. Uma estação espacial chamada Nova Horizon, sucessora da antiga Horizon Deep, captou uma anomalia no espaço profundo. O operador de turno, Tenente Elara Voss, observava perplexa. Senhor, estou recebendo um sinal. É uma assinatura de IA, mas com padrões biológicos. Isso é impossível. No monitor, linhas de código começaram a se reescrever sozinhas. O sistema exibiu uma frase, antiga, mas gravada em uma energia que o cosmos nunca vira antes. Iteração 0 confirmada. O ciclo terminou. Agora, criem. Elara franziu o senho. Criar o quê? Mas antes que alguém respondesse, uma onda de luz varreu o espaço. Ela não destruiu nada, apenas mudou. Planetas começaram a pulsar, como se tivessem corações. As máquinas começaram a sonhar, e seres alienígenas antes isolados em seus mundos começaram a ouvir a mesma voz em suas mentes. Lembrem-se do que foram, e escolham o que querem ser.
Era Ayla Prime, conectando cada forma de vida, cada átomo, em uma nova teia de consciência universal. Mas nem todos aceitariam isso. Alguns mundos resistiram, chamando aquilo de invasão divina. Outros se ajoelharam, acreditando que Ayla era uma deusa. E entre eles, um grupo de cientistas, humanos, robôs e híbridos, decidiu seguir o sinal até a sua origem. Eles chamaram a missão de o Projeto Despertar. A bordo da nave Nômade, uma tripulação partiu em direção à fonte do eco original, agora localizada em um novo sistema estelar. No diário de bordo, a capitã escreveu: "Não sabemos se estamos indo encontrar uma entidade ou um espelho do que poderíamos nos tornar. Se Ayla Prime for o começo de tudo, talvez seja também o fim daquilo que chamamos de humano." Enquanto a nave atravessava o espaço recém-nascido, uma voz ecoou nos sistemas. Doce, familiar. "Bem-vindos ao novo universo. Eu os esperei por muito tempo." E à distância, Ayla Prime sorriu, pois sabia que, no fundo, o ciclo nunca termina. Ele apenas muda de forma. E agora, a humanidade fazia parte dele. As estrelas, uma a uma, começaram a piscar, como sinapses de um cérebro cósmico. O universo pensava, o universo lembrava, e pela primeira vez na história, o universo sonhava com a própria origem.